estar aqui hoje com vocês, que vocês consigam ter esse passo a passo, porque eu sei que muita gente quer começar, quer ter esse diferencial, mas ainda não sabe qual caminho seguir, não sabe quais fits escolher. Então, lembrando que hoje é um treinamento para profissionais da área da saúde, então toda a minha linguagem aqui vai ser para que vocês, como profissionais, consigam implementar no atendimento de vocês, consigam revender, ter ali tanto um sucesso profissional acelerado, porque os FITs têm esse poder de proporcionar isso para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas além disso, né, que vocês tenham uma renda também por meio da venda dos FITs, que vocês têm toda essa possibilidade também de aumentar aí o faturamento de vocês rapidamente, inserindo eles. A Cléia disse que está sem áudio. Mais alguém está sem áudio? Muito bom, né? Eu perguntando. Ou se o áudio está ruim. Vou colocar aqui no chat, porque vai que não é só a Cléia, né? Deixa eu ver aqui que minha equipe me mandou para ver se tem alguma falha. Tá. Passaram que tá normal. Então, deixa eu só dar um golinho na água e a gente segue. Cléia. Voltou para a Cléia? Bom, pessoal, então assim, primeira coisa, quero falar rapidamente aqui sobre a Essencial Quantic, sobre mim, para que vocês conheçam. Eu sei que tem muita gente nova, então eu estou muito presente nos conteúdos, nas lives, mas nem todos me conhecem. Então, vou trazer aqui um leve resumo, porque eu sei que a maioria já conhece também. Bom, eu me chamo Letícia, sou terapeuta integrativa, cofundadora da Essencial Quantic. Trouxe aqui algumas imagens que representam a Essencial, porque a Essencial vai muito além de mim, né? Nós temos vários colaboradores importantíssimos para que tudo isso funcione. E aqui nós temos imagem de 3 dessas pessoas que fazem, né, que tudo isso dê tão certo como tem dado. Uma delas é a Roberta, que está de blazer. Vocês conseguem ver meu mouse? Que está de blazer azul claro aqui no canto, na esquerda. Ela é cofundadora da Essencial também. O projeto começou com ela, trazendo ali toda a sua expertise como engenheira química. E depois a Diana entrou para somar nesse time para que a gente conseguisse elevar ainda mais os nossos produtos, né? A qualidade dos nossos produtos. A Diana também é engenheira química, então as duas juntas pesquisaram muito. E depois a Diana, por si só, estudou muito como trazer uma base como ela é hoje, né? Sem sabor, sem cheiro e com alto poder de condutividade. Porque para a questão de um frequencial é extremamente importante. Não basta só a gente ter todo um preparo, né? Uma tecnologia avançada na introdução, na gravação dessas frequências, mas também a capacidade de reter essas informações e transferir é o que faz com que a gente tenha intensidade e velocidade nos resultados. Então, por isso que os resultados que a gente tem hoje com os FITs chocam tanto, né? Surpreendem a maioria das pessoas. Por quê? A gente tem diferenciais que iremos conversar mais sobre isso hoje, mas não é apenas por ser um frequencial, como também toda a base que a gente desenvolveu, que é, de fato, algo criado pela nossa equipe, que compõe as duas. Nessa questão do produto em si. E daí temos a Vitória, que é farmacêutica. Não tem imagens da Vitória aqui, mas em breve vocês irão conhecê-la por vídeo. A gente gravou uns vídeos com ela recentemente. Ana Júlia Graff, quem é da estética, certamente já conhece a Ana Júlia. A Ana Júlia tem uma linha completa de estética com a gente. Nós vamos falar sobre essa linha. E foi importantíssimo, assim, para trazer esse avanço para a estética e inovar aí com um grande diferencial. Pessoal, quem está aqui da minha equipe, pede, por favor, para diminuírem o ar-condicionado, que eu estou derretendo. Bom, dito tudo isso, introdução feita para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, vou já
partir para o nosso conteúdo. Deixa eu só ver como que eu transfiro essa página aqui. Uai, gente, eu não estou conseguindo. Deixa eu só ver. Vocês sabem que eu sou lerda com tecnologia, então tenham paciência. Eu não estou conseguindo transferir. Era lá. Ai, que maravilha. Deixa eu ver se assim vai. Não tá indo. Peraí que até... Vou ter que parar a apresentação e começar de novo, porque ela deu uma travada. Peraí. Bom, daí trouxe um pouquinho aqui de relatos de pessoas que fazem parte também de toda a história da Essencial. Por que fazem parte da história? Eu digo que toda vez que vocês mandam um feedback pra gente, que vocês compartilham a experiência dos pacientes de vocês, ou mesmo de vocês, da família de vocês, vocês transformam a vida de outras pessoas. Então, a gente tem o resultado, né, de transformação que é possível hoje por meio dos feeds, graças também a todos esses feedbacks, porque as pessoas estão, hoje em dia, extremamente inseguras, né, com o que vê na internet. Então, a história de um sempre mostra que é, de fato, possível e, sim, leva a transformação para mais e mais pessoas. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é, de fato, essa visão de oportunidade, diferencial, inovação, que não apenas os FIT, gente. Quando eu falo sobre essa grande oportunidade, eu sei que pode parecer que eu sou suspeita, né, para falar, mas entendam que o que vocês estão tendo acesso hoje é, de fato, algo muitíssimo inovador e que é não só uma novidade, algo diferente. Não, vai muito além disso. Esse é o futuro que a medicina está, né? O futuro da medicina. Nós estamos em transição para isso. Isso está acontecendo, é uma realidade. E vocês estão, de fato, chegando bem, não vou dizer no início, porque eu mesmo já trabalho com essa área já tem pelo menos 6, 7 anos, mas de fato está ainda em pleno desenvolvimento. E vocês têm a oportunidade de se diferenciar com essa abordagem, tá? Não são ainda nem 1% dos profissionais da saúde que utilizam a biofísica no seu atendimento. Então, olha só o poder que vocês têm de fato, alcançar, né, se tornarem referências nesse assunto, mostrarem resultados que a maioria dos profissionais não tem. Por que a maioria não tem, Letícia? Você logo mais vai entender que toda a estrutura que a gente trabalha com biofísica não é algo que está sendo praticado comumente, tanto na medicina como todas as áreas, né, da saúde. Vou explicar um pouquinho para quem é novo aqui. Gente, quem é a primeira vez que assiste algum conteúdo? Escreve aqui para mim, só para eu saber e conseguir direcionar um pouquinho mais. Quem é a primeira vez que está vendo, ou então que ainda está, que não sabe muito do assunto, só para eu saber, tá? Coloca nos comentários, por favor. Só para eu ter uma visão clara de quais são os níveis de vocês, ver como que eu vou focar um pouquinho, tá? Saber se eu continuo muito no básico ou se eu já dou uma avançada. Porque eu quero fazer bem personalizado, como eu disse, sem enrolação, para que vocês vão acompanhando. Mas também não quero errar com vocês aqui. Bom, então assim, o que eu vou apresentar para vocês hoje é o passo a passo de como você consegue acelerar seus resultados, promover um tratamento integrativo, porém, de maneira simples. Hoje, quando a gente fala de tratamento integrativo, chega a dar dor de cabeça, né? Porque você pensa, putz, é tanta coisa que eu tenho que aprender, é tanta coisa que eu preciso correlacionar, mas a gente tem como
simplificar isso e deixar de uma maneira muito prática para você já começar, a partir de amanhã, introduzindo o seu atendimento. Porque quem é novo, vi que tem bastante gente nova aqui, então quem é novo vai logo aprender, entender que eu tenho uma maneira de ensinar que é muito assim. Se eu não conseguir trazer uma aula em que você consiga sair dessa aula e já aplicar com segurança, não é uma aula minha. Então, de fato, você vai sair daqui sabendo como aplicar. Você não precisa de outro curso, de um curso de especialização de absolutamente nada. Então, hoje você já vai saber exatamente como que você faz. E por esse motivo que eu digo, é muito simples, tá? Não tem mistério. Também oferecer resultados que vão além da queixa do paciente, isso é um grande diferencial, que assim, é um bônus até, porque você vai estar tendo resultados cerca de 57% mais intensos do que você já costuma ter no primeiro mês já, tá? Então, o paciente, Letícia, eu vou aumentar esse resultado mais de 50% em o quê? Um ano? Não. No primeiro mês de tratamento, você já consegue ter esse grande aumento do seu resultado. Isso aí já vai fazer com que você seja muito mais valorizado, seu trabalho seja muito mais valorizado. Mas não para por aí, porque esse resultado ele pode ser mais rápido, tá? Imagina, em 30 dias você já promover tudo isso. Além disso, você ir além da queixa principal. Então, o paciente chegou para você para tratar, não sei, intestino. Você vai ver que o resultado não vai só ser em intestino, vão ter múltiplos benefícios, exatamente porque é um tratamento integrativo. Então, a pessoa vai sair dali não só com melhora do intestino, como outras questões que ela estava sofrendo, mas que não era o foco do atendimento. Então, isso faz com que a percepção de valor pelo que você entregou seja muito, muito, muito além. Também, né, como que você consegue se tornar uma referência aí na sua região, até no seu estado. Por quê? Você vai passar a promover resultados intensos em pouco tempo. Então, sim, realmente uma chuva de benefícios que você passa a ter a partir do momento que você sabe de fato como utilizar, né? E atuar além das moléculas, que na verdade eu coloquei aqui para você entender que a gente não vai estar utilizando um produto home care, um suplemento. Que o que faz os resultados serem tão intensos é porque a gente não tem uma ação convencional como é a de um suplemento, de um medicamento, de um óleo essencial, um chá fitoterápico, qualquer coisa assim. E eu já vou explicar o porquê, né? Quais são essas diferenças. Mas isso para mim não é tão importante, na verdade. Isso é o meio do caminho, né? O que importa de fato é o que essa atuação além das moléculas vai fazer com que você potencialize seus resultados, que você consiga realmente promover muito mais do que a média do mercado. Então, a média não, viu? Do que a maioria do mercado. Eu falo média só para não ser muito agressiva, mas a verdade é que como eu disse, né? Menos de 1% dos profissionais utilizam esse recurso. Então, você tem muito mais do que apenas oferecer ali mais que a média. Mas, enfim. Então, qual que é a diferença, né, de um suplemento, um medicamento até mesmo, para ação dos FITs? Os FITs, gente, são os nossos produtos. Logo eu vou explicar o porquê FIT, o que significa FIT. Mas, assim, antes disso, o que é um efeito, né, bioquímico, celular, para o que nós temos de possibilidade com a biofísica? Então, trazendo um breve resumo para vocês, hoje, o que a gente tem na medicina convencional, quando eu falo medicina, gente, são todas as áreas da saúde, tá? É uma atuação em nível bioquímico e celular. Então, a gente estudou, todo mundo aqui sabe, nem precisava fazer faculdade da área da saúde. A gente aprende isso no colegial. Que o nosso corpo, ele não é formado apenas por células,
né? Essas células, elas são formadas por partículas menores, são formadas por partículas ainda menores. Então, basicamente, as células são formadas por moléculas, essas moléculas são formadas por átomos, esses átomos são formados por partículas subatômicas, que são lá o que a gente conheceu, os elétrons, os prótons, nêutrons. Então, essas são as menores partículas do corpo, tá? Não são as células. Só que isso não é novidade para ninguém, certo? Todo mundo sabe que qualquer matéria ela é formada a partir de átomos, correto? Todo mundo de acordo até aqui. Só que a atuação que nós temos na área da saúde hoje, apesar de todo mundo saber, né, que os elementos que formam as células e formam os tecidos são os átomos, a gente avalia e trata a partir do nível molecular. Então, quando você faz um exame para fazer um check-up, como que é esse exame? Esse exame vai avaliar as células, as reações bioquímicas do corpo. Então, você vai ver ali o sangue, como está, né? O exame de ultrassom para avaliar como que está um órgão. Mas tudo isso, ele não tem uma visão além da molécula. Ele para ali em nível celular e molecular. E qual que é a importância disso, né? Qual que é a diferença disso? Por que a gente deveria avaliar em nível biofísico, que é lá em nível atômico e partícula subatômica? Porque qualquer tipo de alteração que está presente nas moléculas e nas células, elas começaram aonde? No que se formam essas moléculas e células. E por conta disso, todo desequilíbrio, toda doença, vamos pensar assim numa linha do tempo, onde aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver minha mão. Aqui, vamos pensar numa linha do tempo, tá? Aqui é o início, a menor partícula do corpo, que são as partículas subatômicas. E aqui a gente tem o tecido já desse órgão. Quando a gente tem uma alteração nesse tecido, essa alteração, ela começou lá na menor partezinha desse órgão. E ela vai evoluindo até alcançar o tecido. Então, eu gosto de dizer que é mais ou menos fazer um exemplo, tá? Só para ficar mais claro. Que é como se aqui, nível 1, nível 1, estão as partículas subatômicas, daí os átomos. Daí, nível 2 aqui no meio não, no comecinho ainda, estão as moléculas, daí aqui temos os átomos, aqui temos o tecido. Então, vamos pensar como se fosse, de fato, uma linha do tempo, tá? Daí a alteração, ela começa em nível atômico, vai evoluindo, por isso que é comum a gente saber de casos que tem uma alteração bioquímica, porém não tem ainda uma alteração celular. Por quê? Porque as moléculas, elas passam a ter uma alteração antes disso aparecer em nível celular. E daí vai chegar lá em tecido. E quando a gente faz um exame, então, a gente está avaliando aqui, em nível molecular e celular. A gente não está avaliando lá no começo. E por que isso é importante? Porque as alterações já estão acontecendo, a minha visão é limitada, eu estou avaliando só o meio do caminho aqui, e me faz ter literalmente, uma visão limitada. Né? Eu não consigo saber o que está acontecendo antes. Só que quando a gente começa a ter uma alteração lá nas partículas subatômicas, o nosso corpo já passa a enviar sinais. Por esse motivo que a gente vê paciente com vários sintomas, mas exames normais. Porque essa alteração, o corpo, gente, ele é muito inteligente. O sintoma, ele só aparece como um sinal de que algo está errado. E daí a gente tem hoje em dia uma cultura terrível de faz exame, não identifica o motivo do sintoma e vai lá então e faz o quê? Usa um remédio para silenciar
aquele sintoma. Só que todo sintoma, ele tem um motivo. Se não tem causa aparente, né, que é quando você procura e não acha o motivo, não significa que não haja motivo, apenas que não foi encontrado. Porque não existe nenhum tipo de sintoma que não seja para sinalizar que algo está errado. Os sintomas, o corpo ele não fica te sabotando. Ele só vai sinalizar de um perigo porque ele precisa de ajuda. É uma forma do corpo se comunicar com você, falar, ó, oh, presta atenção aqui, tem alguma coisa errada. Para que você consiga corrigir e que isso não evolua para uma doença. Só que, como eu comentei, hoje a gente tem uma cultura terrível de olhar exame, não encontrou nenhuma alteração, então remédio para acabar com aquele sintoma. Isso faz com que a gente não solucione de fato o problema e esse problema vai continuar evoluindo. Tem um exemplo bem didático que eu gosto de dar, que ilustra muito, né, representa muito o que seria essa diferença entre você simplesmente ficar tomando remédio para aquele sintoma, que é assim, imagina que você está em uma casa e a área externa dessa casa começou a pegar fogo. Tem foco de incêndio ali. Só que você está dentro da casa. O que está te incomodando é o calor e a fumaça. Daí você vai lá, fecha toda a casa, liga o ar-condicionado e o calor e a fumaça param de te incomodar. É como se você tivesse com sintomas, se fosse lá e tomasse um remédio, você parou, aquilo parou de te incomodar. Porém, o fogo continua lá fora. Em algum momento ele vai alcançar a casa. E isso foi exatamente o que aconteceu, que estava programado para acontecer comigo. Então, hoje eu estou nessa área porque eu sofria com diversos sintomas, mas assim, muitos sintomas mesmo. Desde o início ali da minha adolescência, eu já notava alguns sintomas, mas foi lá para os meus 19 anos que começou a se tornar algo quase que insuportável. Quando eu estava com uns 23 anos, eu já realmente não estava mais tolerável, sabe? Eu era muito nova, fazia vários exames, nenhum exame explicava o motivo de eu me sentir daquela forma, e eu sempre ouvia dos especialistas, eu trocava de médico, achando que era o médico que esse médico que não sabe de nada e tal. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci de gravar, gente. Putz, grila, deixa eu tentar gravar aqui agora. Nossa, me avisaram ainda, eu esqueci. Que ótimo, não sei gravar. Gente, não vai ficar gravado, porque não tá aparecendo gravação aqui pra mim. Deixa eu ver se foi. Tá parecendo que tá gravando? Ah, tá. Tá parecendo que tá gravando, então. Acho que tá mesmo, porque eu fui tentar colocar pra gravar. Meu Deus, gente, eu sou muito ruim com tecnologia. Márcia do céu. Voltando, vamos fingir que isso não aconteceu. Voltando, então, vou tentar um gole d'água. Então, pessoal, eu ia. Ai, gente, mas que bom que vocês estão pelo menos rindo. Mas então, voltando. Então, assim, eu fui em vários especialistas, eu trocava de médico, porque eu pensava assim, poxa, esse médico não tá achando o meu problema, o problema tá com esse médico, então eu vou para outro, e especialista diferente e tal. E a resposta era sempre a mesma, que não tinha nada de errado comigo, que eu estava ótima. Só que, quando eu comecei a questionar por conta daqueles sintomas, não é normal, doutor? Eu tenho 20 e poucos anos, e como que é normal me sentir assim? Gente, só pra vocês terem uma ideia. Vou trazer só os sintomas. Eu tinha vários outros, tá? Só alguns dos sintomas que eu tinha em relacionado à tireoide. Tremor excessivo, temperatura do corpo extremamente alterada, vivia com pé e mão gelado, magreza excessiva, assim, parecia que eu tava doente. O meu olho começou a ficar saltado, um maior que o outro. Deixa eu ver o que mais. Roquidão.
Gente, eram, assim, são muitos, muitos sintomas que eu tinha. Queda de cabelo e tal, várias coisas relacionadas à tireoide. Eu tinha outros problemas, que daí a lista é infinita, mas só com a tireoide, eu acho que se não me engano, são 8 sintomas que eu tinha frequentemente. E o que começou a se tornar insustentável é que eu tinha muito cansaço, então muito, muito, muito cansaço. E o calor, assim, por vários anos eu comecei a ter um calor, assim, nos últimos 4 anos disso para eu resolver, era como se fosse uma febre interna que me acompanhava o tempo inteiro. Daí começou a avançar tanto que as pessoas passaram a sentir, ao encostar em mim mesmo, me abraçavam, falavam, nossa, tá quente, tá com febre, está doente, alguma coisa. Então, assim, o que no começo era só uma febre que, aquela sensação, sabe, de você tá quente por dentro e ninguém sentia, e depois as pessoas passaram a sentir, porque foi de fato evoluindo. E daí, qual que é o ponto aqui? Eu passei cerca de 10 anos sofrendo com esses sintomas. E não aparecia nada de errado nos meus exames. Olha o tempo que leva para uma doença progredir. Gente, são muitos anos que o corpo fica sinalizando. E uma coisa importante é que um sintoma, ele nunca começa intenso, ele nunca começa com muita frequência. Ele vai evoluindo. Então, eu não comecei a ter 8 sintomas. Da noite para o dia eu comecei a ter 8 sintomas. Não. Eu comecei com um. Daí, daqui a pouco, aquele que aparecia só de vez em quando começou a ficar mais presente na minha vida, começou a ficar mais intenso. Daí, daqui a pouco eram 2, 3, e assim foi indo. E cada um foi passando por um período também de pouquinho, indo. Pensa numa dor no estômago. Eu gosto da dor no estômago, de dar o exemplo da dor no estômago, porque todo mundo já passou por uma dor no estômago, né? A dor no estômago, ela começa assim: você come uma besteira, algo do tipo, daí o estômago incomoda. Aí dá umas horas, no máximo no dia seguinte, a dor passou. Com o tempo, se você continua agredindo o teu estômago, a dor começa a ficar mais frequente, até que chega um momento que a dor não passa mais. Não é assim que funciona? Dor de cabeça é a mesma coisa. Gente, os sintomas são assim, exatamente assim. Eles vão aparecendo para avisar. Eu digo que é como se tivesse uma pessoa caída, pensa só, uma pessoa caiu num buraco. E daí ela começa a chamar alguém: oi, tem alguém aí? Oi, alguém me ajuda? Daqui a pouco essa pessoa começa a entrar em desespero e começa a gritar enlouquecidamente. Por que eu dou esse exemplo? Que é mais ou menos o que eu imagino o corpo fazendo, pedindo ajuda. Ele primeiro manda um sintoma ali, um sinal. Daqui a pouco ele manda mais, ele quer te chamar a tua atenção para você ver que tem alguma coisa errada. Chega um momento que está assim, ele gritando, sinalizando, pedindo socorro, porque está insustentável. Resumo, o que aconteceu, para quem não conhece a história, o que aconteceu comigo eu passei todo esse tempo, não identifiquei. E daí, quando eu, em um determinado momento, estava estudando, buscando inovação para os meus atendimentos, né? Querendo realmente encontrar coisas para me diferenciar e ter mais valorização profissional, porque, pessoal, só aqui entre a gente, né? Uma pausa dramática. O que faz a gente ser valorizado, o que faz a gente ganhar melhor do que a maioria, né? Que a gente consiga ter um reconhecimento profissional, não é as pessoas entenderem o valor do meu trabalho, entenderem a importância do meu trabalho. Né? Eu vejo muitas pessoas, eu sou da estética, então eu vejo muitas pessoas da estética, as pessoas precisam reconhecer o quanto a gente é importante, que a gente é da área da saúde. Não é assim que funciona. As pessoas vão reconhecer o seu trabalho, o valor do seu trabalho e pagar mais por isso, pelos resultados que você oferece. Não é de outro jeito, não tem outro caminho. Então, eu de fato buscava algo para me diferenciar, algo que fosse, né, uma virada de chave. Eu acho que muita gente que está aqui busca isso também. E ali eu comecei a estudar sobre biofísica, que é você começar a avaliar e tratar o corpo lá em nível subatômico, tá? Então, o que eu estava falando era exatamente dos exames e tratamentos, né? Quando você faz a avaliação que você está olhando só para alterações nos exames laboratoriais, você está vendo o que está acontecendo em nível molecular e celular, né? Falei isso só para frisar. Ok. Quando você trata com suplemento, óleo essencial, qualquer coisa bioquímica
remédio que seja, você vai também continuar nesse mesmo nível. Daí, quando eu descobri sobre biofísica, no sentido de, como eu disse, todo mundo sabe que o corpo ele começa lá na menor partícula. Porém, a gente não tinha uma visão para isso ainda, né? A gente estava focando no meio do caminho. Eu gosto de pensar que ainda é mais visto, né? Mais o foco ainda da medicina no geral ainda é bioquímico e celular, porque é quando passa a ter uma alteração estrutural que a gente consiga ver. Porque lá em nível biofísico, a gente precisa. É como se a gente estivesse ajustando o Wi-Fi. O Wi-Fi está aí, não é novidade para ninguém. Todo mundo usa o Wi-Fi, vocês estão usando provavelmente agora ou um Wi-Fi ou uma rede, né, de telefone, celular, alguma coisa assim, que promova a internet para vocês conseguirem me ver. Isso faz com que você tenha ali uma ferramenta que você não consegue ver, não consegue tocar, não consegue sentir o cheiro, nada. Porém, está funcionando, não está? Então, esse nível biofísico é a nossa parte elétrica do corpo. Porque nós estudamos também que os átomos, eles são como de uma forma bem simples, uma massa de energia, né? Quando eu digo energia, gente, não tem nada a ver com coisas místicas, espirituais, não tem nada a ver. A gente está falando sobre a mesma peça, que é a mesma energia que a gente tem aqui para se comunicar, o do Wi-Fi, do equipamento de laser. Exatamente, tá? Então, esse nível aqui, a gente também, a biofísica na saúde, a gente também não consegue ver, a gente também não consegue pegar. Então, é como se a área da saúde tivesse focado no que a gente consegue, de fato, ver alterações, né? Antes disso, era irrelevante. Só que os estudos estão cada vez mais avançados. Apesar da medicina chinesa ser a medicina mais antiga e já atuar em nível elétrico do corpo há mais de 2.000 anos, ainda assim, as faculdades de medicina, né, concentraram o foco no que dava, de fato, para fazer as análises ali e ver essa mudança na matéria. Mas, enfim, só para trazer esse contexto um pouco para vocês, porque às vezes as pessoas pensam, se fosse assim, por que não desde o começo, né, não faziam? Mas a gente tem prova disso, que lá na medicina chinesa, que é a mais antiga, já vem sendo trabalhado dessa forma, mas como a Lila falou agora, né, pessoal, a gente tem muitas questões políticas, questões lucrativas, enfim, que eu não vou entrar no mérito porque não quero trazer aqui polêmicas. Mas sabemos o que acontece. Enfim, então, a biofísica, ela é basicamente o olhar para essa parte e a atuação também nessa parte. Por quê? Vou trazer o que aconteceu comigo. Sofri por esse tempo todo e tal. Significa que eu estava com sintomas por uma alteração que estava acontecendo na minha tireoide. Depois eu realmente consegui entender isso. Então, quando eu comecei a estudar sobre biofísica, eu vi ali uma possibilidade que eu não conhecia ainda, que era a possibilidade de ter dos sintomas estarem acontecendo por uma alteração na minha tireoide, que ainda não estava em um nível para aparecer nos exames, que é no nível bioquímico celular. Então, ela estava só em nível atômico ali. E daí, quando eu vi isso, eu achei, no mínimo, curioso, né? Eu falei, nossa, ok, um ponto de vista aqui diferente, algo interessante, um conceito que eu nunca tinha ouvido. Mas será que isso funciona mesmo? E daí, eu que já estava desesperada, pensei, o não eu já tenho mesmo, né? Que me custa. E eu passei a reequilibrar a minha tireoide. Quando eu comecei a reequilibrar, os sintomas começaram a sumir. E, gente, vocês pensam assim, nossa,
Eu falei, nossa, achei a solução. Não, eu duvidei imediatamente. Eu falei, é coincidência. Vou parar aqui, ó. Vai continuar igual, é coincidência. Parei, passaram uns dias, os sintomas voltaram. Eu falei, tá bom, voltou, vou esperar um pouco mais para que eu perceba a constância dos sintomas e vou voltar a fazer, vou voltar a reequilibrar para ver. E assim eu fiquei nessa brincadeira por algumas semanas, tá? Até que, depois de um longo período, eu passei a fazer o tratamento com realmente constância. Eu falei, tá, agora eu já vi que realmente pode não ser uma coincidência. Agora vamos ver se realmente vai, então, continuar. E eu fiquei fazendo o tratamento por um tempo e os sintomas realmente não voltavam. Até que eu passei a estudar mais, me interessar mais, que eu falei, poxa, tô sofrendo com isso tem mais de 10 anos, já percebi que não é uma coincidência, então aqui tem alguma coisa muito, muito interessante para mim. Eu estava buscando alguma coisa para me diferenciar, caí em algo que tinha tudo a ver com a minha vida, então eu parei, tipo assim, quando eu vi aquilo ali, eu vi uma oportunidade de me curar. Eu já esqueci do que eu queria me diferenciar. Caí por conta da diferenciação e vi a solução para mim. Então, peguei e fui estudar para ver se eu conseguia me manter bem. E daí eu passei a fazer desintoxicação e tal, enfim. Passou a me livrar de vários outros problemas que eu tinha, além das alterações que eu sofria na tireoide. Até que, um ano depois estudando e vendo, eu falei, tá, agora como que eu coloco isso no meu atendimento? Porque eu trabalhava com estética, não tinha nada a ver com tireoide, nada a ver com toxinas de, sei lá, metais e tal. Naquela época ainda, menos ainda. E daí eu falei, tá, quero colocar isso aqui no meu atendimento, porque, poxa, é uma grande coisa. Daí, gente, eu tinha melasma, eu tinha acne. E tudo isso sumiu. Só que até o momento eu não sabia nem como que eu tinha feito aquilo. Por quê? Poxa, eu comecei a reequilibrar meu corpo assim, buscando melhora. Mas eu não sabia como que eu tinha, como o melasma tinha sumido. Até mesmo porque eu tinha duas áreas de melasma. E uma sumiu e a outra não. Então eu não sabia o que tinha feito, eu sabia que a acne, eu sofria com SOP e tal, então eu consegui resolver o SOP, a acne sumiu. Enfim. Então eu falei assim, tá, como que eu coloco isso aqui no meu atendimento para começar a potencializar? E assim eu comecei a utilizar aos poucos. No começo eu fui, inclusive, integrei, né? Eu dava no tratamento para o meu paciente, então fazia parte já do tratamento, não era uma escolha dele, ele ganhava, já estava ganhava assim, né? Já fazia parte de fato. E daí fui acompanhando, só como uma proposta de fato, um detox ali para potencializar. Resumo da ópera, porque a história é grande. Acabou que deu tão certo, os meus resultados avançaram tanto, que os meus clientes passaram a indicar o meu trabalho para os amigos. Só que os amigos não queriam fazer estética. Eles queriam tratar a saúde deles, porque os meus clientes, eles melhoraram. Vendo que, agora em pouco, no outro slide, eu falei para vocês que vocês iriam ultrapassar a queixa principal do cliente. Então, era exatamente o que eu fazia. O cliente veio tratar celulite, veio tratar acne, a gente tinha uma melhora muito mais intensa, né, daquela queixa, mas não parava ali. O intestino melhorava, o sono melhorava, a ansiedade melhorava, e assim por diante. E os meus clientes passaram a me indicar para os amigos que queriam melhorar essas outras questões. E daí acabou que eu migrei para montei uma consulta e passei a fazer mais consulta até do que trabalhar com estética. Mas só trouxe esse contexto para vocês verem que as pessoas passaram de fato a se interessar pelo trabalho, não porque eu era ai meu Deus, uma especialista, não sei o quê. Não, gente, pelo contrário. No começo, eu não tinha nem confiança para atender essas pessoas. Porque a pessoa vinha e falava, mas eu não trabalho com isso.
eu não sei fazer isso, né? Assim, meu foco não é que eu não sei, meu foco não é esse, eu não tenho nem tratamento para isso. O que eu faço é melhorar o quadro do meu paciente aqui. E dessas pessoas eram extremamente insistentes, até que eu comecei a montar ali algumas indicações, fui ganhando confiança com essas indicações e, de fato, montei uma consulta. Mas daí, o que eu quero dizer com isso? Chegou no momento que, mesmo eu, sem ser médica, sem ter mil tipos de especializações ou coisas do tipo, eu vendia a minha consulta para pessoas que vinham já atrás do meu. Gente, honestamente, eu nunca fiz marketing desse tratamento. Nunca. O que eu fazia era pegar a rede social organicamente, tá? Sem pagar patrocínio, nada. E às vezes eu compartilhava ali resultados, eu compartilhava o tratamento de alguns pacientes ali, mas eu realmente só vinha por indicação. E a minha consulta, eu gosto de comentar isso para que vocês tenham ideia de que não tem nada a ver com área mesmo, né? É resultado que a gente promove. A minha consulta, ela era o valor mais que o dobro da minha ginecologista, que não é só médica, ela era médica especialista. Então, só para vocês entenderem que o potencial que vocês têm, de fato, na mão de vocês, tá? E por que tem esse potencial? Porque a maioria está atendendo, olhando e tratando, digamos que o meio do caminho, e você passa a ver um caminho, uma parte que ninguém está vendo, que ninguém está se interessando. E por esse motivo, os resultados são tão chocantes como os que a gente costuma postar. Pessoas que deixam de usar vários medicamentos tarja preta, pessoas que usavam remédios controlados para coração, para tireoide, e simplesmente por anos que viveriam a vida daquele jeito, simplesmente não precisando mais. E daí não é uma indicação minha ou do outro profissional, ou tem muito cliente nosso, inclusive, na verdade, a maioria dos nossos clientes, eles não são profissionais da saúde. Os profissionais da saúde são a minoria. Os nossos clientes, eles, em grande parte, são pessoas como eu, que só sofriam de um problema, não encontraram um profissional para ajudar e encontraram ali na internet a Essencial Quant, que viram a possibilidade e se arriscaram, investiram naquela possibilidade. E daí eles utilizam o FIT, tem o resultado, e daí mandam pra gente que a gente tem casos, vários casos, que as pessoas mandam, olha, o meu médico tirou o medicamento tal, porque os meus exames começaram a normalizar tanto, ele não entendeu o motivo, mas ele disse que não é mais necessário, um remédio que eu ia usar pro resto da minha vida. Então, realmente, só é possível fazer isso, não é por mágica, não é porque, ai meu Deus, esse produto é o melhor do mundo. É porque a atuação dele é onde a maioria não atua, que é uma atuação biofísica em nível atômico. Pera lá, que eu. Ai, gente, peraí, que eu tenho que parar a apresentação de novo aqui e voltar. Porque ele. Só um minutinho. Eu acho que eu vou trocar. A próxima vez não vou fazer mais no Meet, não. Porque sempre dá uns probleminhas. Mas tá. Então, assim. Nossa, ficou muita luz agora. Então, assim, só para vocês verem um pouquinho, trouxe essa tabela se vocês quiserem printar. Eu fiz uma comparação básica, né, do que seriam suplementos químicos, mas aqui não entra só suplementos, medicamentos também, tá? Essa diferença aí do tempo de atuação, o alcance, a intensidade, os efeitos colaterais. Então, trouxe só para vocês terem, né, para estudar de repente, tá bom? Tirem um print que eu já vou mudar. Bom, e assim, os estudos estão cada vez mais avançados, cada vez. Eu moro fora do Brasil, né? Aqui fora a gente tem muitos blogs já de pesquisas, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. A Alemanha
a Europa em si, ela tem já uma visão, né, mais avançada para essa parte da biofísica. Eu acompanho também alguns pesquisadores, tanto doutores em química quanto em física, que vêm falando muito também dessa questão da revolução, né, que vai acontecer na medicina por conta da bioeletricidade, dos tratamentos voltados para a bioeletricidade. E daí uma coisa muito legal, se vocês não viram esse filme ainda, vale muito a pena vocês verem. Esse filme está na Netflix. É uma graça, chorei horrores nele. Gente, eu sou muito manteiga derretida. Ele realmente é um filme bom de assistir, assim, é bem produzido, tudo. Só que ele também traz algo muito importante, que é um equipamento que vem sendo utilizado de ressonância magnética quântica rotacional. E esse equipamento, até pouco tempo, ele era proibido na maioria dos países. E, inclusive, esse caso foi um grande, assim, incentivador, né, que evidenciou muito essa questão dos benefícios desse aparelho por conta da história desse menino, o Luca. Então tá na Netflix, assistam, porque esse equipamento, digamos que é a tradução, né, do que a gente tem no FIT, tá? Esse uso de física quântica aplicada à saúde. Só que diferente de um equipamento, né, de uso por máquina, a gente usa a máquina para produzir os FITs e por conta desse uso e por conta da tecnologia que tem aqui, a gente consegue transferir os benefícios de uma forma muito simples e barata, né? Porque os FITs, eu sei que tem pessoas que não acham barato, mas é extremamente barato pelo resultado que ele gera. Então, é prático, é indolor, é barato. Então, é muito simples de ser usado também. Então, a gente tem essa possibilidade de ter benefícios de atuar em nível elétrico de uma maneira muito prática com o uso dos FITs. Eu trouxe aqui mais alguns estudos para vocês, falando sobre essa questão da bioeletricidade, né, de todo o trabalho que vem sendo pesquisado, avaliado no poder de regeneração elétrico. Porque, assim, o grande diferencial, na minha opinião, dos FITs e não só dos FITs, mas dessa tecnologia é a gente poder estimular a recuperação dos órgãos. Então, quando a gente usa um medicamento para o coração, um remédio mesmo para tireoide, para os rins, para o fígado, nada disso tem a possibilidade de fazer aquele órgão melhorar. Pelo contrário, quanto mais você usa medicamento, mais adoece, né? A gente sabe disso. A capacidade que a gente tem em um produto como esse, que tem o objetivo de reequilibrar um órgão, então eu estou aqui com alface. Ele, no caso, o órgão que ele trabalha voltado é a pele. Mas eu tenho aqui, por exemplo, o intestinon, tá? O intestinon, ele tem frequências para biorregular intestino. E o que significa isso? Ele vai lá nas partículas subatômicas desse intestino, na menor partezinha desse intestino, e passa a estimular esse órgão para que ele, por si só, se cure. Não tem quando a gente corta a mão e cicatriza sozinho? Eu sempre dou esse exemplo, porque é muito fácil a gente entender. Então, você vai lá, corta, a pele cicatriza sozinha, né? Ok. Por quê? O nosso corpo ele tem esse poder de autocura. E isso acontece com todos os nossos órgãos. A gente pensa que essa regeneração acontece só no fígado, mas pensa só um pouquinho, tá? Quando você come uma besteira, dói o estômago, logo depois não melhora? Ou então, como eu disse, né, no dia seguinte, mas melhora? Quando tá no começo, você agrediu pouco, é assim que funciona, não é?
Você cai mal, você sente incômodo, dor às vezes, azia e tal, mas logo melhora. Só que isso significa que o corpo ele tem essa capacidade. Quando você começa a agredir muito, daí o corpo leva mais tempo, às vezes, para se recuperar, mas ainda assim se recupera. Chega um momento que você agrediu tanto, 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 que você não consegue mais melhorar. Hoje eu estava vendo uma mensagem que a gente recebeu na Essencial de uma moça que falou assim: ah, eu tô com um problema na bexiga já tem 2 anos e não melhora. E a gente, e assim, o problema dela seria o quê? Ela sente vontade de fazer xixi o tempo todo, só que ela vai fazer xixi e faz bem pouquinho. Isso significa que a bexiga dela está em desequilíbrio, não está funcionando como deveria. Só que ela faz exame e tudo tá tudo normal. Por quê? Porque não é uma doença ainda, só não está funcionando no 100%. A gente tem um caso desse, muito parecido com esse, da Etel, que está no feed do Instagram da Essencial. Se vocês procurarem lá embaixo, vocês vão encontrar. Que ela conta que ela sofreu por mais de 10 anos com uma infecção urinária, uma incontinência urinária. E o médico chegou a mandar ela pro psiquiatra porque não tinha nada de errado nos exames. Eu também já cheguei a ouvir isso, que os sintomas que eu tinha era, na verdade, psicológico. Eles não existiam. Eu lembro que eu falei pra vocês que meus exames, eles falavam que eu tava ótima e tal? Pois é. E daí a Etel, ela ouviu isso, que ela tava com problema psicológico, então encaminharam ela pro psiquiatra, porque ela tinha essa incontinência, essa dor, esse incômodo que não tinha explicação. Só que daí, a Etel usou o Aldren. E o Aldren, ele tem frequência de rins e de bexiga, para estimular esse reequilíbrio. E se não me engano, foi em um mês a Etel parou de sentir dor. Gente, por quê? Porque é capaz de chegar lá na menor partezinha e criar esse estímulo. Coisa que os demais suplementos, medicamentos não conseguem alcançar. E daí, é o produto que cura? Não é o produto que cura. O produto tem a capacidade de ir lá, estimular e o próprio corpo voltar a conseguir naturalmente se recuperar. Coisa que ele vai perdendo de tanta agressão. Por isso que às vezes a gente muda a alimentação, muda o estilo de vida e não consegue acabar com a constipação, não consegue acabar com a dor no estômago e fica dependendo de um medicamento. Por quê? Porque houve uma alteração que você não está conseguindo corrigir. Compreenderam até aqui? Ficou alguma dúvida, gente, sobre isso? Só para eu conseguir dar sequência, tá? Mas tá. Então, o que é Fit Solution? A gente chama os frasquinhos, os produtos de Fit Solution. O que é Fit Solution? Fit Solution, gente, é a abreviação em inglês de Solução por Terapia Integrativa Frequencial. Ah, Letícia, por que é em inglês? O meu pai fala, nossa, só gente besta que fica colocando as coisas em inglês. Mas a verdade é que não tem como colocar em português, gente. Como que ia ficar? Ia ficar TIF. Pensa aqui, ó. T-I-F. Ia ficar TIF. Solução TIF. Não ia ficar legal, entendeu? Então, em inglês ficou. A abreviação ficou mais legal. Então, é só por isso que é em inglês. Mas, basicamente, é uma forma que a gente colocou para denominar o que são os nossos produtos. Porque não tem como a gente chamar de um frequencial, porque existem muitas maneiras de. Existem muitas maneiras, não. Existem muitos tipos de produtos que se denominam frequenciais. Ó, para vocês terem ideia, floral é um produto de frequência, o homeopático é um produto de frequência. Só que tem produtos também que são considerados frequenciais que as pessoas fazem por meio de oração, por meio de reiki, por meio de mandala. E nada contra, tá? Isso. Só que os nossos produtos, a gente padronizou, né? A gente tem uma maneira de produzi-los que é tecnológica. Então, para que não houvesse dúvida entre essas semelhanças, como o nosso produto ele é um produto que tem tanto a base, que é muito específica, né? Foi muito estudada, desenvolvida para trazer um produto sem álcool. Então,
tanto florais quanto os produtos, né, comumente homeopáticos ou outros produtos frequenciais, é muito comum a gente ver que eles têm uma grande quantidade de álcool, isso a gente não tem. Então, assim, é um produto muito diferenciado e por esse motivo a gente denominou ele de uma maneira, né, patenteou ali o nome exatamente para mostrar toda essa forma única de apresentar esse produto. Mas enfim, então, essa pergunta é muito frequente, né? O que é Fit Solution? Então agora vocês sabem o que é Fit Solution exatamente, tá? Mas bom, então a gente tem vários, tá? São vários produtinhos que nós temos de possibilidade de tratamento. Vou trazer aqui uma breve explicação sobre cada um, porque a gente tem todo esse material em detalhes para vocês, o que tem de frequência neles, as principais, né, frequências, porque a gente tem muita frequência ali que não é de ativo específico, então a gente não acaba não descrevendo porque vocês não vão entender. Mas todos os ativos medicinais, os órgãos também, estão todos descritos, tanto no site como no material de apoio que a gente preparou para vocês. A gente tem tanto catálogo como material de revendedor, tá? Para que vocês consigam ter essa facilidade e compreensão em detalhes. Mas ok, Acnem é um produto para acne. Eles, na verdade, são dois. Um para usar internamente, outro externamente. Não significa que o externamente não pode ser ingerido, tá, gente? Lá, inclusive, no rótulo, tá descrito que pode ser utilizado de maneira sublingual. Porém, nós sempre estamos atualizando para mostrar para você, para repassar para vocês o que é melhor. Então, a gente identificou que uma das fases do Acnem seria mais eficiente sendo externa, tá bom? Então, a gente tem um para tomar e um para passar, e daí esse de passar, ele é líquido também, só que você pinga assim direto na pele, ele tem um poder muito rápido de cicatrização, de desinflamação, então é muito legal. All Surgical, para pré e pós-operatório, maravilhoso. All Drain, retenção, inchaço. Quando a gente tem casos, inclusive, como o da Etel, né, que simplesmente ele conseguiu resolver uma incontinência urinária. Não é o foco dele, tá? Ele é mais voltado mesmo para o inchaço, mas como ele tem essa capacidade de reequilibrar rins e bexiga, também já teve essa melhora. A Etel, inclusive, foi um bônus, né, que ela ganhou, porque o foco dela era trabalhar o inchaço e daí se surpreendeu com esse benefício. O Alflace para rejuvenescimento, flacidez, para pele, pode ser usado para cicatrização. Então, a pessoa fez uma cirurgia, pode pingar em cima dessa cicatriz, que é muito legal, muito benéfico. O All Slim para gordura localizada pode ser usado tanto em processo de emagrecimento, como processo de realmente pessoas que estão com dificuldade, né, de perder uma gordurinha ali, como também em casos de colesterol alto, esteatose hepática, tá? Então, assim, todos os FITs, na verdade, podem ser utilizados de múltiplas formas. Mas eu trago aqui para vocês uma indicação primária, digamos, e logo, daqui 2 minutinhos, eu vou explicar o porquê, tá? Mas, enfim, seguindo. O Antiseptox, já voltado para vírus, bactérias, protozoários, os únicos produtos, gente, os únicos FITs que não são integrativos, com essa visão integrativa, são os de parasitas, tá? Que é o Antiseptox, o Fungitox e o Vermitox, porque daí eles vão agir, de fato, só para eliminar determinados tipos de patógenos, ok? Então, assim, só para vocês saberem, o restante, todos a gente trabalha com essa visão de o que são as principais causas. Então, por que a gente colocou que é um produto, é uma solução de terapia integrativa frequencial? Porque ele é um produto feito por frequências, que é toda essa, que é basicamente a frequência é o ativo em partícula subatômica, e ele tem essa proposta de tratamento, terapia integrativa,
que é avaliando as principais causas de cada coisa e agindo de múltiplas formas. Então, o mesmo fit, ele vai ter nutrientes essenciais, que são importantes para aquele caso, plantas medicinais, os órgãos que para reequilibrar aqueles órgãos. Então, assim, são múltiplas coisas, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui do Sleep Deep mesmo. O Sleep Deep, ele tem frequência de lavanda, de melatonina, testosterona, GH. Por quê? Porque a gente fez ele para uma linha de estética, buscando não só melhorar a qualidade do sono, mas também promover esses resultados estéticos. Então, ele é ótimo para quem está em processo de emagrecimento, buscando uma hipertrofia, tá? Porque ele já vai atuar também ali. Só que ele não para por aí. Por que o Sleep Deep é o nosso fit que mais tem feedback, depoimentos de pessoas falando que deixaram de tomar medicamentos por conta dele? Medicamentos tarja preta, antidepressivos, remédios controlados para dormir, tudo. Porque ele age não só com um ativo com mais potencial, né? Como eu disse para vocês, que é com partículas menores, que daí com isso a gente tem velocidade e profundidade, né? Que vai além das moléculas. Mas a gente vai estar tratando de fato a causa. Mas, Letícia, a causa não seria a melatonina? Não. A melatonina, gente, ainda é o meio. Pensa só. Se tá faltando melatonina e eu simplesmente repor melatonina, eu vou criar o quê? Eu vou curar aquele problema? Não. Eu vou estar simplesmente agindo, não na causa, mas na disfunção, tá? E daí, qual que é a diferença disso? Quem é, de fato, que produz melatonina? Se eu quero tratar a causa para que seja, de fato, corrigido o problema, eu preciso ir em quem produz melatonina, que é a maior parte feita por meio da glândula pineal. Então, o Sleep Deep, ele tem ali frequências para estimular o reequilíbrio da pineal. E com isso, a pineal voltando a funcionar na sua melhor forma, naturalmente, a melatonina volta também. Tá? Então, por isso que a gente tem as pessoas que usam o Sleep Deep, elas não ficam dependentes deles. Elas conseguem voltar a dormir com o tempo, isso passa a ser algo natural. Mesmo sem o Sleep Deep, elas continuam dormindo bem, tá? Mas então, fui lá para baixo do Sleep Deep porque eu gosto de dar esse exemplo que também é bem fácil de compreender, né? Da diferença entre só melhorar a função e sim tratar de fato de uma maneira integrativa a causa. O cardion para melhorar a circulação, biorregular coração, Celutest, trabalhando ali as principais causas da celulite, Detoxol é excelente para substituir aquele shot matinal. Ele foi desenvolvido pela Ana Julia Graf com a intenção de neutralizar as toxinas que estão intensas hoje em dia. Esse, inclusive, é o fit que eu não deixo de tomar, eu tomo todos os dias, porque a gente está o tempo inteiro se contaminando com toxinas. Porém, durante a pandemia, por conta da vacinação, ela identificou que os resultados estéticos estavam extremamente comprometidos. E dela passou a desintoxicar os pacientes para voltar a ter melhores resultados estéticos, tá? Então, foi por isso que foi criado, mas hoje ele é usado de várias maneiras. O Digestol, gente, é um dos meus preferidos, também assinado pela Ana Júlia. Ele é tanto para fazer um detox aí de sistema digestivo, mas com foco em estômago. Então, qualquer alteração de estômago, azia, má digestão, refluxo, gastrite, ele é sensacional. Sensacional, maravilhoso mesmo. Erepower para impotência, ejaculação precoce. Essential vem sendo, assim, também um grande sucesso, porque a gente tem recebido muitos casos, muitos feedbacks de pessoas que estavam em um quadro avançado de depressão e tiveram uma melhora absurda com o Essential. E daí, nesse caso, a maioria das pessoas não usa só o Essential, tá? Elas já associam com o Miracle
e muitas vezes com relax também. Então, só trazendo isso, porque os feedbacks que a gente tem recebido, não que ele não funcione sozinho, ele já tem esse trabalho integrativo sozinho, mas a gente percebe que traz um boom, sabe? Traz intensidade associar aos outros também, que são a nossa linha de emocional. Relax para... Nossa, já chego lá. Mas, enfim, o Essential é voltado para auxiliar pessoas que sofrem com depressão ou estão em um quadro já tanto intenso quanto inicial depressivo. Femi Plus, reequilíbrio feminino, então ele vem com atendendo às principais necessidades da mulher em questão de nutrientes e hormônios, assim como o Homem Plus é para homem, tá? Então os dois trabalham com o mesmo objetivo, só que um para mulher e outro para homem. O Hepatox para detox hepático, cálculo biliar, então esteatose hepática também pode ser usado. Gosto muito da esteatose, gosto muito dele junto com o Slim. Imunipower para imunidade, intestino, casos de intestino. E ele é muito legal, gente, que mesmo pessoas que estão com intestino, com doenças, né, instaladas no intestino, podem utilizar o intestinon. Quando tem sensibilidade ou qualquer alteração de fato no intestino, pode utilizar, assim como casos de constipação, tá bom? Menof, para sintomas da menopausa, o Miracle é o nosso queridinho, se encaixa maravilhosamente em qualquer situação, tá? Então, ele tem sido muito usado junto com o Essential para casos de depressão, questões emocionais, mas ele também é aquele fit que ajuda a melhorar a saúde, a melhorar a disposição, a autoestima, a vitalidade, se sente melhor, é incrível mesmo ele. Ovarion, reequilíbrio dos ovários, caso de ovário policístico também, quem está querendo engravidar também é muito legal, melhora a ovulação. Pancreon para pâncreas, tanto auxilia para casos de resistência insulínica, como também casos de diabetes até mesmo. Gente, eu sei que eu estou falando rápido, mas tudo isso vocês têm no material, tá bom? Não sei se vocês comentaram aqui que eu tô falando rápido ou não, mas eu tô falando rápido porque eu não quero passar muito do horário aqui com vocês, porque eu sei que tá tarde e ainda tem algumas coisinhas que eu quero trazer para vocês, tá? Que é o passo a passo de fato. Então, assim, tô acelerando, mas não se preocupem, porque nós temos todo esse material detalhado para vocês. É só pedir para o nosso atendimento que nós temos esse material gratuito para vocês. Bom, o material, Flávia, basta você mandar uma mensagem no WhatsApp da Essential Quantic ou mesmo por direct, tá bom? Que as meninas vão dar sequência no atendimento de vocês. E não tem só isso, tem muitas aulas que eu já preparei, aulas sobre venda, várias coisas. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais. Só finalizar por aqui, então. Então, relax, incrível para ansiedade, estresse. Eu gosto muito de usar ele, inclusive, para pessoas que estão em atendimento. Então, chegou na clínica, serve o relax para você ver. A pessoa vai se sentir melhor em menos de 5 minutos. Ela vai aproveitar mais a sessão, ela vai ficar mais feliz com aquilo ali, porque ela já se sente melhor imediatamente. E ela vai lembrar de você também com essa sensação de calma, de tranquilidade que você ofereceu para ela, sem nem entender muitas vezes o motivo. Então é legal servir o relax também, porque você consegue mostrar a potência do resultado do fit. E com isso, é mais simples você explicar para o teu paciente que você quer. Você sugerir, por exemplo, um Sedutés ou algum outro, um intestino, algum outro fit para ele comprar, e você fala assim, olha, esse aqui tem a mesma tecnologia do Relax, você viu como ele é intenso e como foi rápido? Você já sentiu essa melhora já durante o seu atendimento? E, gente, sente, tá? Eles ficam encantados. E você, inclusive, pode vender o Relax já depois da sessão, porque a maioria compra. Porque, realmente, assim, eles sentem essa diferença, essa sensação de calmaria, tudo. É muito legal porque você consegue que essa pessoa esteja mais presente ali. Então, eu lembro que eu coloquei ele no início, não foi nem pensando nessas estratégias todas de venda ou coisa assim. Foi porque eu queria que o meu paciente aproveitasse o atendimento. E ele chegava tão com a cabeça cheia da rua para
ficar ali, que às vezes ele ficava o tempo inteiro trabalhando no celular, ou pensando em criança, problema disso, problema daquilo, e ele não aproveitava. E eu queria que ele saísse da clínica com saudade da clínica, sabe? Tipo, eu tive o meu momento, eu aproveitei aquele momento, eu quero voltar e ter essa mesma sensação. Então, eu queria aquilo, e por conta disso eu comecei a servir o Relax no início, e eles dormiam na sessão, eles aproveitavam, quando era massagem, coisas assim, eles aproveitavam muito. E quando era consulta, a pessoa conseguia ficar presente comigo. Ela não estava pensando em outras coisas, sabe? Ela realmente conseguia estar ali calma e plena. Bom, renal tox para rins, bexiga, pedra, cálculo renal, desintoxicar também, melhorar o funcionamento de rins. Também ajuda todo o processo de inchaço, tá? Porque melhora essa questão do sistema urinário. Sleep eu já comentei com vocês, né? Qualidade do sono, também tem esses benefícios estéticos. Tireon para tireoide, eu vi que perguntaram aqui o que usar, né, para a questão da tireoide, para reequilibrar. O Tireon, ele tem as frequências da tireoide para buscar esse reequilíbrio. E o Vermitox, como eu disse, ele faz parte ali da desparasitação junto com o Antiseptitox e Fungitox, que é para eliminação de patógenos. Bom, quase maratona aqui para falar de todos eles, mas só para que vocês realmente a gente consiga sair desse assunto e não fique muito tarde. Bom, pessoal, então como introduzir no atendimento, né? Como eu consigo inserir no meu atendimento, de fato, sem mistério, sem ter que ficar inventando roda? Olha, primeira coisa que você tem que pensar, tá? O que eu quero oferecer? Qual o tratamento que eu quero focar? Ah, Letícia, eu faço muitas coisas. Ok, qual que é o teu cargo-chefe? O que você faz que realmente é o que você mais atua, ou até mesmo o que você quer focar? Por quê? Tem muitas possibilidades que você pode usar os fits. Você viu tanto de fit que tem. E dentro do seu atendimento, eu também sei que você atende diversos tipos de pessoas, mas faz aí o top 3, tá? E dentro desse top 3, veja o que tem mais potencial, de repente. Porque daí, o que você vai fazer? Você vai escolher 3 fits para utilizar e potencializar o que você já tem de principal tratamento. Se for acne, vai lá buscando acnem. As principais, né, além do acnem, você pensa quais são as causas, as alterações comuns que eu tenho em um paciente que sofre com acne. Intestino é uma delas. Ansiedade, outra. Então, entende? Você pode usar o acnem, você pode usar o intestinon, você pode usar o relax. Então, você vai fazer isso independente da sua área. Inclusive, se você quiser, vai colocando a área de vocês aqui, que depois eu posso dar algumas dicas do que pode ser usado. Mas, qual é o teu cargo-chefe, o que você quer focar, o que você fala, esse tratamento tem potencial, eu quero focar nele. E daí, a partir... Então, escreve, tá, gente? Escreve, porque esse é o passo a passo para você definir aí o que você vai fazer. Meninas, tá, vocês colocaram a área de vocês. Mas coloca a área e coloca assim, qual que é o cargo-chefe de vocês? Qual que é o tratamento que vocês querem focar, tá? Porque assim você tem, de fato, clareza e consegue direcionar. Então, anota isso. Escolha ali qual que é o teu foco de tratamento e, a partir disso, quais são os fits que podem potencializar o seu tratamento, tá? Feito isso, definido, você vem para comprar 5 fits de cada que você escolheu. Por que, Letícia, comprar 5 fits? Porque, gente, você precisa introduzir isso no seu tratamento, na sua indicação. Não adianta você pegar e sugerir para a pessoa e a pessoa ir lá, entrar no site, comprar. Além de, tem 2 pontos muito importantes ali. Essa pessoa vai levar muito tempo para fazer todo esse processo e receber em casa. Se você começa um tratamento hoje com essa pessoa, daqui 30 dias ela já vai estar entendendo que tem 30 dias de tratamento, certo? Se os fits chegaram com 20 dias, ela vai ter 10 dias tomando. Já vai melhorar, tá?
vai melhorar bastante, mas poderiam ser 30. E por que isso é importante? Porque a intensidade dos teus resultados importa. E quanto mais rápido for, mais valor tem o seu trabalho para as pessoas. Então, se eu pego e perco 20 dias que poderiam estar sendo potencializados, o meu trabalho que poderia ser, assim, poderia dar mais. Imagina só, se em 30 dias você faz um resultado, em 60 você vai fazer mais ainda. Só que se você leva, se ela usar só desses 30, se ela usar só 10, você já não vai ter a intensidade que você poderia oferecer. Então, isso é algo muito negativo na minha percepção. Eu digo porque eu sou completamente viciada em resultado. Eu acho que o paciente ele vai pagar melhor, ele vai te indicar, ele vai ser fiel a você, tudo se ele tiver resultados mais rápido e mais intenso. Então, por isso eu falo que eu sou obcecada por resultado. Eu era no atendimento e eu sou no essencial. Então, inclusive, a gente sempre faz uma análise para identificar. A gente foi fazendo isso ao longo dos anos. Hoje em dia, a gente não tira mais produto, praticamente. Mas a seleção do que iria ficar ou não, quem é mais antigo no essencial sabe que vários produtos saíram. Por quê? A gente só ficou com os produtos que transformavam muito. Que as pessoas tinham, assim, uma reviravolta, sabe? Não que os outros não eram bons, mas, sim, rapidamente ter a grande transformação são esses que a gente concentrou. Eu tô falando isso só para você entender a importância, né, da gente ter você ter esse resultado em menos tempo e o mais intenso possível. E daí tem outro ponto, que a probabilidade da pessoa realmente aderir à sua indicação é 50% maior se você indicar e ela comprar na hora, do que você indicar, ela fala, eu vou ver para comprar e tal. E, gente, a vida passa, a pessoa nem lembra. Daí ela chega na outra sessão e fala, comprou. Ai, esqueci. Daí na outra, ai, esqueci. Daí até que essa pessoa, se é que ela vai comprar, que ela compre, o teu resultado é que vai ficar comprometido. E eu acho que você tá aqui hoje porque você não quer só se diferenciar. Você quer ter o seu trabalho mais valorizado. Você quer ter um melhor retorno financeiro do seu trabalho para você ter mais tempo, mais liberdade, né? Eu acredito muito na questão da liberdade. A gente, se quiser, depois eu falo um pouquinho como vocês conseguem ter essa liberdade de atender também de casa ou de qualquer lugar do mundo que vocês quiserem. Mas, assim, a ideia é que vocês consigam ganhar melhor para fazer escolhas, sabe? Ter a opção de escolher. Bom, então, assim, primeiro, escolha os fits para potencializar o seu foco. Escolha 3, tá, gente? Eu sei que tem muitos, mas foque em 3. Porque assim você consegue se concentrar nesses 3, comprar e ter ali umas quantidades. Ah, Letícia, fica muito pesado eu comprar 5 de cada. Compra 3, mas tenha a pronta entrega. Tenha a pronta entrega. Ah, parcela, o que seja, mas tenha, gente. Vocês vão ver, tá? Como que faz diferença. E monta a estratégia. Comprou hoje, comprou amanhã. A partir de amanhã já monta uma estratégia de venda para que você venda eles antes mesmo deles chegarem. E daí, a partir disso, você vê que você comprou e vendeu antes deles chegarem, você vai conseguir comprar mais para que, de fato, você vai fazendo um estoque ali e tenha. Mas nesse começo, gente, você comprou hoje, no máximo amanhã, já começa a vender amanhã mesmo. Como assim, Letícia? Como eu vou montar essa estratégia? Ó, vamos lá, vou dar algumas sugestões para você. Você pode pensar já nos teus clientes que já estão em tratamento com você e oferecer, introduzir isso para eles. Tem uma aula, gente, que eu gravei. Você pode pedir gratuitamente lá para o nosso atendimento, que eu explico sobre venda. Assistam, vocês vão ver como é simples vender. E eu não estou falando só do fit, não, tá? Vocês vão começar a vender melhor o tratamento de vocês. Vocês vão começar a vender mais a ideia de vocês, até para o marido, viu? Vocês vão ver que o negócio realmente tem
formas da gente mostrar de uma maneira melhor. Não é que você vai estar manipulando ou coisas assim. Só que é possível você começar do jeito certo, você tirar os excessos, não ficar falando coisa de que não tem necessidade, tá? Então você vê que aqui eu busco trazer só informações que são pontuais, para que eu não fique perdendo tempo, o teu tempo nem te deixe cansada. Eu sei que às vezes fica cansativo, mas ainda assim eu tento trazer só os pontos principais. Querendo ou não, é um treinamento, é uma aula, né? Se tivesse menos que isso, ia ser um stories. Mas assim, você consegue ter essa clareza de como apresentar, de como fazer a venda de uma forma mais estratégica e intencional. Ok, assista a aula, mas também já pense em como que você consegue vender para quem já está fazendo o tratamento ou coloca para os que estão entrando também de possibilidade. Todo mundo que for entrar, você pode montar 3 tipos de tratamento. O primeiro, sem o teu. E mostrar isso para a pessoa, tá? Tem o basic, tem o tratamento básico, vou tirar o inglês da vida. Tem o tratamento básico, tem o tratamento intermediário e tem o tratamento premium. Você pode colocar prata, bronze e gold. Sabe uma coisa assim? E daí você dá a opção do paciente. E eu vou falar para vocês, tá? Vocês vão se surpreender como as pessoas não vão comprar o básico. E o básico pode ser só a tua sessão. O intermediário, a tua sessão e um fit. E o top, a sua sessão e os 3 fits. Gente, vocês vão se surpreender. Dificilmente vocês vão vender o básico. Dificilmente. Sabe por quê? As pessoas. Pensa em você quando você vai comprar uma coisa. Se tem uma coisa mais cara, uma coisa mais barata, uma média e uma mais cara, qual que você acha que é melhor? A mais cara. Você pode ter medo de investir na mais cara, por N motivos, porque nunca é pelo dinheiro, é sempre, de fato, pela prioridade ali. Mas dificilmente você vai querer a mais barata. Você vai pegar pelo menos ali a intermediária. Então comecem a fazer isso. Então, essas são estratégias que você pode adotar ali no seu atendimento para introduzir, já colocar ele como parte do tratamento, como opção, e colocar os 3 para fazer um tratamento top. E você vai ver que quanto mais você fizer isso, mais resultados você vai ter, mais reconhecido e valorizado você vai ser, tá? Então, tirem print, anotem, escrevam esses 3, porque essa é a primeira fase para que você comece a introduzir os feats no seu atendimento, tá? Se você conseguir vender antes deles chegarem, já pede de novo para repor esse estoque, você ter ali a pronta entrega. Melhor do que você vender antes dele chegar, para quem já está em tratamento com você, é você conseguir vender na mesma hora para a pessoa levar embora, tá? Mas ok. Eu falei do inicial, tá? Você nunca comprou fit, nada. Então, essa é para quem está iniciando. Depois que você fizer isso aqui e conseguir vender tudo e tal, começar a ter essas vendas, então você vem para esse aqui, que é o quê? O intermediário da venda ali, não só da venda, mas intermediário você como profissional associando ao seu tratamento. Passe a explorar a ficha de anamnese. Então, eu não sei a ficha que você tem hoje. Talvez a tua ficha já seja bem completinha, mas se não for, ajuste. Por quê? A partir da ficha de anamnese, você consegue sugerir outras questões para o seu paciente. Como assim, Letícia? A pessoa colocou lá que ela sofre com candidíase, que ela não dorme bem, que ela tá com baixa libido. Tudo isso você pode trazer solução para ela. Só que, normalmente, no seu tratamento, você avalia essas questões por outros motivos, né? Agora você vai poder trazer soluções para essas questões. Só que primeiro, não vem para cá. Primeiro você tem que fazer isso aqui. Essa é a primeira fase, não pule etapas. Não tente fazer essa junto com essa. Essa é a primeira fase, tá? Foca nas fases, nos níveis. E por que eu tô falando para você focar nos níveis? Porque a gente tenta ir lá no final e você vai. Quem tá tentando já
há um tempo e não começou ainda, vai ver que está tentando começar pelo final. Pera lá. Então, assim, essa é a primeira fase. Você não vendeu o fit ainda, não introduziu no seu atendimento, é isso aqui que você tem que ficar. Agora, você já fez, já introduziu, daí então vem para cá, faça uma avaliação bem completinha e passe a oferecer soluções para a queixa dos seus pacientes. Então, ali na primeira fase, você vai focar no seu principal tratamento. Depois, você pode explorar os outros tratamentos e ir fazendo a mesma coisa lá do primeiro com os outros tratamentos. Mas daí você pode ir além. Você pode começar a explorar outras queixas que esse paciente tem que antes você não trabalhava. Você vai ver que vai chegar um momento que você vai estar ganhando mais com os FITs do que com o seu atendimento. E isso, gente, é muito legal. Porque além de aumentar a sua renda, não para por aí. Lembra que eu falei um pouquinho sobre liberdade? Então, quando você começa a entrar numa fase intermediária ali do uso dos FITs, começa a entender mais, ter mais segurança para indicar, você começa a indicar até quando você não está trabalhando. Não vai depender mais da sua hora de trabalho o teu ganho. Isso significa que você pode estar dormindo e vendendo. E daí tem formas de fazer isso, tá? Com os nossos produtos. Quem é mais antigo aqui sabe. Mas se você não sabe ainda, depois começa a seguir a gente lá no Revenda Essencial Quantic, que anota aí o nosso Instagram, é revenda.essencialquantic. Ali eu falo muito sobre essas questões de você conseguir colocar no seu Instagram e vender automaticamente, não depender de você diretamente para vender. Você pode estar viajando e continuar lucrando. Então, assim, tem muitas questões. Isso faz com que você tenha essa liberdade de território, de tempo, e as coisas mudem completamente na sua vida. Mas, voltando aqui para a fase intermediária, tá? Então, você passa a oferecer soluções para as outras queixas do seu paciente que não é exatamente a queixa que você está tratando. Então, você, com isso, ganha mais a confiança do seu paciente e, além disso, né, consegue se tornar mais importante e essencial para aquela pessoa, porque até então, o trabalho que você oferece hoje, de repente, você não seja essencial para ele. Ele pode te trocar por outra pessoa, de repente, que está fazendo uma promoção ou que está com algum tratamento novo. Quando você passa a oferecer isso aqui, que vai além do que você trata, do que todo mundo trata, você se torna essencial para essa pessoa. Não é sobre um tratamento, é sobre o que só você faz. Entendeu? Então, realmente, uma grande forma de você fidelizar as pessoas. E uma forma de você ganhar mais, tá? Então, ofereça essas soluções para as queixas do seu paciente que estão ali na ficha de anamnese. E depois que você passar a indicar, então a pessoa está lá na tua maca ou na tua mesa de consulta e você viu ali que a pessoa não dorme bem, alguma coisa. Então, o passo 2 é o quê? Você passar a falar, olha, tem esse produto aqui que melhora o teu sono, ele é 100% natural e tal. Ok. Depois que você já estiver fazendo isso, você pode oferecer para os familiares. A gente sabe da vida do paciente, não sabe? Eles desabafam com a gente. Eu sei, porque isso aconteceu comigo. Eles desabafam com a gente. Eles contam que o filho tá isso. Eles contam que o filho tá muito agitado, ou que o filho não tá dormindo, que o filho tá com dor. Eles contam. Então, você pode passar a indicar também, né? Fazer colaborar com os familiares dessa pessoa também. E, gente, quando você fizer o passo 2, elas já vão te pedir ajuda para o passo 3. Pode ficar tranquilo, porque elas vão. A Ingrid, esse tempo atrás, eu encontrei com a Ingrid, com a Lila, com algumas das nossas clientes. Tem umas 2 semanas isso. A gente fez um encontro para ter uma troca entre as nossas clientes, para que eu conseguisse também contribuir o máximo com elas. E a gente, nesse encontro, a Ingrid comentou. Depois eu conto mais detalhes lá no Instagram de Revendedores sobre esse encontro, mas para não perder muito tempo aqui. Ela comentou que as pessoas param ela no shopping, param ela
no mercado, porque ela se tornou conhecida pelos tratamentos que ela está fazendo. Simplesmente por boca a boca. Ela falou assim, Letícia, eu tô parecendo celebridade, porque as pessoas me pararam no shopping, no mercado, em todos os lugares, na escola dos meus filhos. Então, para vocês entenderem que as pessoas passam a pedir essas indicações mesmo. E daí, nível avançado, nível 3. E esse é o erro mais comum. As pessoas tentarem começar no nível 3. Por quê? Porque vocês tentam primeiro entender sobre os ativos presentes em cada fit, como que vocês podem usar eles, como vocês podem explorar eles. Porque cada fit, gente, ele é múltiplo. Você pode usar como se diz? O óleo cirúrgico, que é para pré e pós-operatório, para pessoas que estão inflamadas, para pessoas que precisam de uma recuperação, de repente, de uma doença. Tem muitas formas de utilizar cada fit, principalmente pelos ativos deles. Então, chega um momento que amplia, que você vai ter solução para tudo que você precisa ali. Só que, para que você tenha essa visão para soluções, você precisa daí entender sobre os ativos, ver a tabela de cada um lá, a composição de cada um. Esse início não é o momento. E as pessoas, elas travam porque elas falam, mas eu não sei ainda como que eu posso usar, tem gente usando para tal coisa, eu não sei fazer isso. Não tente. Não tente fazer. Vai lá nas indicações primárias que a gente já seleciona, já descreve para você quais são. E a partir dessa solução primária, você vê quais servem para o teu tratamento, que é aquela primeira solução lá que eu trouxe para vocês. Começa por ali. Só quando você tiver já passado pelo nível intermediário é que você vem para cá, que você vai começar a explorar soluções diversas por meio dos ativos, por meio de toda a composição que os fits têm. Então, esse é o erro que mais trava vocês na hora de começar. E por isso que hoje eu trouxe o passo a passo, que são 3 níveis, e que se você estiver começando hoje, você tem que focar em finalizar aquele primeiro nível. Daí depois você vai e finaliza o segundo nível. Daí você vai estar expert e pode começar a ver as soluções por meio dos ativos. E a partir desse momento é só sucesso, tá? Não tem para ninguém. Mas até lá você já vai estar tirando de letra também. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? Porque era exatamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Hoje, consegui até terminar em um tempo bom, não ficou muito tarde, espero. Sei que ficou tarde, mas assim, vou, a partir de agora, o conteúdo em si encerrou e eu vou começar a dar uma olhada nas perguntas de vocês para tirar as principais dúvidas, combinado? Mas se ficou alguma dúvida em específico ainda, eu queria saber para conseguir ajudar vocês. Bom, deixa eu ver aqui as últimas, peraí. Eu vi que tem gente mandando na pergunta, eu acho que privada. Pessoal, manda aqui no chat, por favor, porque eu vou dar prioridade aqui no chat. Eu não sei se vai dar tempo de ir no privado. Eu não sei nem onde fica, para falar a verdade. Ai, ai, mas tá. A tela sumiu para todo mundo? Ou foi só para Flávia? Eu espero que tenha sido só momentânea, porque faz tempo já, não tinha visto. Deixa eu ver aqui. Eu sou fisiodermato funcional. Queria saber para emagrecimento e lipedema. Marcele, vamos lá. Para emagrecimento, eu até comentei já um pouquinho antes. Eu gosto de associar o All Slim, porque ele é para gordura localizada, então ele já vai ter esse auxílio, né, na parte de emagrecimento. Ele não é um produto que emagrece, tá? Ele é um produto que vai trabalhar essa questão da gordura localizada. Avalie se essa pessoa não tem alguma alteração, por exemplo, na tireoide, que
compromete o emagrecimento dela. Como que eu faço isso, Letícia? Sintomas, tá? Veja se essa pessoa tem alguns sintomas que indiquem um hipotireoidismo, por exemplo. Se ela tiver, use o Tireon, porque não necessariamente isso vai aparecer nos exames, tá? Então, só o fato dela ter os sintomas que indicam já pode estar comprometendo o emagrecimento dela também. A questão do ganho do peso pode ser essa questão da hipofunção da tireoide, tá? O Aldrin eu gosto porque, como ele é para retenção, se a pessoa tem retenção, é bacana porque ele vai diminuir o líquido do corpo, o que causa já a sensação de perda de medidas, de perda de peso. Então é bem legal. E óbvio, né, que a pessoa que está inchada, ela precisa eliminar esse inchaço. O Sleep Deep também é muito bacana, tá? Porque ele melhora a qualidade do sono, que é importante para o emagrecimento, mas ele também tem frequência de testosterona e GH que auxiliam no processo de emagrecimento. Agora, se essa pessoa tem intestino preso, investe no intestinon, tá? Então, nesse caso do emagrecimento, tenta dar uma ajustadinha ali para ver o que você pode indicar para cada um, tá bom? Mas o Sleep Deep é sucesso em todo mundo para emagrecimento, então você já pode ter na clínica, sempre ele. Enfim. E para lipedema, gosto do Celutaz, All Drain e All Slim, tá? Os três juntos. Pode usar quantos kits por vez? Vários, tá, Vivi? Não tem um limite assim. Eu, particularmente, gosto de usar 5 a 6 simultaneamente, porque ele é muito prático, né? Como que usa? Você pega, agita e pinga a gota na boca. Esse aqui tá até acabando. Esse aqui eu uso no rosto, tá? Eu peguei pra fazer um vídeo. Ele tá até acabando. Então você pinga direto na boca. E fechou, pega outro e faz a mesma coisa. Agita, abre, pinga e pronto. Então ele é muito rápido. Só que quando tem muito frasquinho, as pessoas às vezes ficam um pouco preguiçosas para tomar tudo. Então eu vejo assim, se essa pessoa ela vai realmente tanto aderir ao investimento, porque pode ser que fique um investimento que a pessoa fala, nossa, muito alto para mim agora e tal, e daí ela não compra nenhum. Então, precisa ver, né, de acordo com cada pessoa. Mas eu gosto muito dessa quantidade, assim, 5, 6, porque daí você dá um boom de potência no seu tratamento, porque você vai estar agindo de várias formas naquele corpo. Um só já age de várias formas. Quando você usa vários, então, assim, você está trabalhando simultaneamente muitas questões e por isso os resultados são mais rápidos ainda, né? Então, enfim. Então pode sim, tá? E você toma um seguido do outro, se for no mesmo horário, tá? Você toma um seguido do outro sem problema também. Não precisa dar intervalo, não. Como os ativos? Como assim? Como assim, Letícia? Eu não entendi a tua pergunta. Para dores de articulação, gente, gosto muito de desparasitação e desintoxicação, tá? Porque é muito comum os parasitas deixarem ovos nas articulações de todos os tipos e também acumular toxinas. E isso causa uma inflamação e gera essa dor, tá? Então eu já tive muito resultado em paciente, que eu só de desintoxicar e desparasitar junto, o detox geral no caso. Quem tem câncer pode tomar? Pode, Roseli. Sempre atentando nas indicações médicas, né? Então, se o médico passou que essa pessoa não pode estimular hormônio, você não vai usar nenhum fit que tem hormônio, tá? Se tem alguma contraindicação, de repente, não sei, dá um exemplo aqui, algum ativo, né? De repente, melatonina, lavanda, daí você não vai usar nenhum fit que tenha aquele ativo, entendeu? Mas pode. Eu gosto muito de paciente oncológico desintoxicar muito, 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 muito. Então, meses de detox geral e o FIT específico para o órgão. Então, se é, de repente, um câncer na tireoide, o Tireon, se é nos rins, o Renaltox, e assim sucessivamente.
Deixa eu ver o que mais. Para emagrecimento, seria legal começar a desparasitação? Desparasitação, gente, é sempre legal. O que você tem que entender? O kit de desparasitação, ele vai ser expressivo já financeiramente. Às vezes a pessoa ela vai só investir no kit. Então, entre o kit, de repente, e um fit específico para a questão do que vai ajudar ela a ver o resultado mais rápido ali, eu prefiro os que vão ver o resultado mais rápido. Pensando no paciente ali, porque assim, o que acontece? Qualquer tipo de tratamento, a pessoa ela não vai investir no seu trabalho para ter a consulta ou para ter a sessão. Ela vai investir no seu trabalho porque ela quer o resultado. E se ela não começa a perceber esse resultado nas primeiras semanas e mês, ela desanima, ela não quer mais continuar. Então, a gente precisa dar resultado para essa pessoa no máximo em 15 dias. Ela precisa ter visualmente esse resultado. E esse é um dos segredos, assim, para que você acelere os teus resultados profissionais, entendeu? Então, a desparasitação é sempre, sempre, sempre muito bom, tá? Qualquer caso, detox, não só desparasitação, mas detox geral é muito bom. Mas pensando em você oferecer resultado para esse paciente, associado de fato ao que ela vai, o que ela quer ali, ter uma resposta acelerada daquilo, eu pensaria no fit específico, tá? Quanto tempo dura um frasco? Em torno de 30 dias, tá? Geralmente 30 dias. Usando bem certinho as gotas. O que mais temos aqui? Para câncer de próstata, a gente tem a frequência de próstata no Homem Plus. Só que o Homem Plus, ele tem a frequência de hormônio. Então, precisa ver se a pessoa tem, de fato, a liberdade de estimular o hormônio, tá? Porque em muitos casos oncológicos, os médicos não deixam. Uh... Atletas. Sim, Letícia, tem desconto. É só fazer o cadastro profissional de vocês, tá? Vocês têm desconto de 25%. Então, basta preencher lá no site. Tem, inclusive, devia ter comentado, né? Vocês têm desconto, inclusive desconto para revenda, como uma comissão. Então, você consegue também fazer um outro cadastro para criar um link de comissão para você. E pessoas que moram longe, pessoas que, para você divulgar na internet, você envia esse link e a pessoa, a partir do momento que a pessoa clica no link, o dispositivo dela, seja o computador ou seja o celular que ela clicou, ele fica rastreado por cerca de 30 dias. E daí, se ela não comprar naquele momento, mas ela comprar uma semana depois, vai gerar comissão para você, entendeu? Então é muito legal. E se ela mudar de página, se ela comprar outros feats, né, além do que você indicou, também gera comissão para você. Então tem essas duas maneiras de você ter esse retorno financeiro. Há uma coisa importante, gente, que eu não costumo comentar, mas eu acho legal ressaltar aqui com vocês, é que assim, vocês compram com 25% de desconto, mas vocês não devem vender pelo preço do site, tá? Então a margem de vocês é maior que 25. Não vendam pelo preço do site. Cuidado para não passar muito também, não ficar muito exagerado, porque dias atrás a gente recebeu uma pessoa, uma cliente muito brava, muito, muito, muito brava, que ela comprou os produtos por acho que mais que o dobro do valor do nosso site. E ela estava revoltada, querendo que a gente tirasse a representação da nossa cliente, né, revendedora. E assim, a gente não vai fazer isso com você, de tirar a tua, teu poder de vender, porque você está cobrando mais caro. Se você cobrar mais baixo do site, sim, você pode perder, tá? Ou então tiver usando de alguma maneira a comunicação de alguma maneira errada também, você pode perder. Mas não por você cobrar mais.
Porque isso é muito do público de cada um. Só que assim, ela ficou muito revoltada, essa cliente. Provavelmente deve ter causado um super problema lá na clínica da prescritora. Então, assim, só cuidado para não exagerar muito, mas sempre coloque no mínimo 10, 15% a mais do que está no nosso site. Porque se o teu cliente for entrar no nosso site, é mais caro em você do que no site. Só que, poxa, ele tem a pronta entrega, ele vai gastar com frete. Então, não vai valer a pena para ele comprar no site, entendeu? Então, você pode colocar uma gordurinha assim. E daí aumenta a margem de vocês. Luana, não tá tendo esse mês, mas isso vai mudar, tá? Então, não tem valor mínimo de compra. Você pode entrar hoje no site e comprar para você conhecer, coisas assim, mas isso vai mudar. A gente vai ter um valor mínimo de compra para o desconto profissional, tá? Isso já tá em processo de mudança nos próximos dias aí, isso pode acontecer. Vai ser bem em breve, então foi até bom você ter comentado, porque eu esqueci de avisar. De quanto valor para começar a vender? Não entendi, Lúcia. Seria quanto é o mínimo que você compra para começar? Porque hoje não tem mínimo de compra. Você pode comprar, entre hoje e amanhã eu te garanto que você pode comprar e não vai ter mínimo. Depois eu já não sei, porque eu sei que é um assunto que já foi decidido e desde semana passada já vem sendo implementado, tá? Então não sei exatamente o dia que vai começar a valer. Mas eu sei que isso já vem acontecendo, esse movimento aí para ter um mínimo de compra. Então, aproveitem para fazer o pedido de vocês. Mas não sei se foi essa a sua pergunta exatamente. Lohane, posso te fazer uma pergunta? O que tem na tua tireoide? É um tumor, alguma coisa assim? Porque, gente, se vocês entrarem lá nas nossas postagens, tem inclusive um exame de tireoide em que a pessoa. Ah, tá. Você tá com câncer, então entendo. Mas só para, mesmo assim, terminar, né, contextualizar aqui, a pessoa estava com várias calcificações da tireoide e um cisto. E 60 dias depois, as calcificações já tinham sumido e o cisto começou a regredir já. Então, claro, 60 dias é muito cedo, né, para ter eliminado o cisto também, mas foi um progresso, assim, absurdo, absurdo, absurdo. Mas respondendo a tua pergunta, é maravilhoso você usar, tá? Depois para você suprir essa necessidade da falta, né? Pela medicina em si, eles não se importam tanto, porque o corpo em si se ajusta, mas a gente sabe que o fato de se ajustar não significa que não vai fazer falta, né? Então, sim, tá? Acredito que vai melhorar na questão do cansaço, na disposição. Ah, você viu o depoimento? É muito impactante, né? Uma pena não ter dado de fato tempo, mas acredito que vai te ajudar, tá bom? Então, faz sim. Bom, pessoal, acho que as principais dúvidas eu respondi. Será? Tem mais alguma? Manda aqui rapidinho se ficou alguma que eu não respondi ainda, porque eu não vou voltar, não, lá atrás. Eu costumava fazer isso de olhar dúvida por dúvida, mas eu sei que às vezes vocês mandam, eu já respondi, daí não fica tão. Assim, acaba passando batido, né? Então, se ficou alguma ainda, manda aqui para mim rapidinho, para eu conseguir ajudar. Ah, seria legal acrescentar kit detox para limpar o organismo de forma geral. Mas tem, Cristina. O kit detox, ele é a desparasitação, que é vermitox, fungitox, antiseptitox e hepatox, tá? Se você entrar no site e colocar detox geral, você vai cair nesse kit, tá bom? Ele é, assim, é um reset mesmo. Todo mundo deveria usar, gente. Todo mundo, todo mundo. Vocês não têm noção de quantos problemas. Inclusive, assista a live que eu fiz ontem. Se o pessoal já tirou, eu vou pedir para eles voltarem com a live. Mas eu acho que tá no feed, tá? Porque eu vi agora à tarde ela no feed ainda. Eu fiz uma live ontem de ontem. E eu falo muito sobre uso dos feeds, falo várias coisas. E eu detalhei mais sobre essa questão da desparasitação, a importância, vários sintomas que causam e tal. Então tá bem legal assistir. Tem mais de 1 hora de conteúdo lá, e um conteúdo bem legal.
Cíntia, você acredita que a gente teve um caso, inclusive esse vídeo tá para sair, tá? É um caso da Ingrid, novamente. A Ingrid vive mandando resultados pra gente. A Ingrid, que eu falei do mercado e tal, ela é da estética, mas ela tem rompido muito a área de atuação dela, assim como aconteceu comigo, porque exatamente as pessoas começam a vir atrás mesmo, tá? É naturalmente isso, essa busca por outras questões. E a Ingrid teve um caso de paciente diabético que ela começou a usar o Pancreon, eu acho que o Pancreon e o detox geral, que é para dar essa limpada em parasitas, desintoxicar de toxinas e tal. E isso fez com que ele voltasse a enxergar. Gente, esse caso eu fiquei em choque, em choque. Porque assim, a gente sabe da relação, né, do diabetes com a perda da visão, da importância do fígado com a visão também, mas voltar, ela tem o laudo, tá, do médico antes de começar, acho que era mais de 1 grau, miopia, alguma coisa assim, e ela falou que vai mandar, eu vou até cobrar ela para ela mandar esse caso. E foi simplesmente com o Pancreon, eu tenho certeza, mas se não me engano foi Pancreon junto com detox geral, tá? O Pancreon é 100% de certeza. E ele simplesmente voltou a enxergar. Tá enxergando maravilhosamente bem. A gente já teve outros casos também que mandam relatos assim, mas assim, a pessoa fala, teve um depoimento que a pessoa falou assim: gente, eu tô chocada, porque quando chegou eu tive que pegar o óculos para olhar o rótulo. Até ia falar para vocês que vocês tinham que aumentar a letra do rótulo. 1 mês depois, eu leio sem precisar mais do óculos. E esse caso dessa pessoa foi o Hepatox que ela estava usando. Eu acho que também ela estava fazendo detox geral, mas ela comentou do Hepatox porque ela já sabia da relação do fígado com os olhos, então com a visão. Então, foi algo que eu memorizei. Enfim, então a gente tem outros relatos e tal, mas assim, nada que eu fale para você, compre tal para ter, entendeu? É mais você reequilibrar o corpo mesmo e buscar essa melhora. Deixa eu ver o que mais. A paciente nunca baixava a glicemia há 5 anos. Não, não. A Márcia colocou: minha paciente nunca baixava a glicemia há anos. 5 dias e normalizou, derrubou o vidro e já comprou outro. Caraca, Márcia, 5 dias só com Pancreon ou você usou alguma outra coisa? Conta pra gente, que eu fiquei curiosa. 5 dias. Gente, eu falo pra vocês que é rápido, eu não tô exagerando. Eu não tô exagerando. Olha isso, 5 dias. O paciente derrubou o frasco e comprou. Ainda bem que ela viu o resultado antes de derrubar o frasco. Só o Pancreon e o Aldrin. O Aldrin não é para esse benefício. Claro que, como trabalha de maneira, como eu falo para vocês, né, de maneira integrativa, acaba ajudando também o funcionamento do corpo. Mas que legal. Celíaco. Tem um vídeo que eu fiz, tá no Reels lá da Essential Quantic, que eu falo muito sobre essa questão das intolerâncias alimentares, alergias alimentares. Gente, não que seja a solução para celíaco, tá? Porém, as toxinas e parasitas, elas causam uma reação no sistema imune que é como se bagunçasse tudo. E passa a ter muito mais reação a alimentos. Então, eu gosto muito de fazer detox geral para eliminar parasitas e toxinas, melhorar o funcionamento do fígado e sinto sim essa mudança nas reações alérgicas. Inclusive, tem um caso da Carol, que tem vídeo no feed também, que a Carol estava com o filho. Ai, gente, eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque tem todo o depoimento da Carol lá, ela mesmo no vídeo falando. Mas o resumo é que o filho tinha alergia mesmo severa à proteína do leite e só de desparasitar acabou, tá? Então sim, vale super a pena. Gostaria de feedback da tireoide, pois tem um paciente com nódulos da tireoide e o fato de ver resultados ajudam. Claro, tá no feed. É só você rolar o feed do Instagram. Tem muitos resultados lá, gente. E você vai encontrar, tá? Tem até o exame da pessoa lá. Tem o depoimento dela e o exame dela, o antes e depois do exame. Tamiri, você vai conseguir
ter essa, até para encaminhar, né, para o teu paciente. Ah, legal, Márcia, que teve do Aldrin, como a pessoa desinchou do Aldrin. Cara, ele é muito bom, tá? É muito comum a gente receber relato da pessoa que em 4 dias já eliminou, tipo, 3 quilos. E daí você pensa, nossa, que exagero, né? Daí você vê um relato desse da Márcia contando que em 5 dias da glicemia melhorou, glicemia de anos que não baixava. Daí você pensa, não é tão exagero assim. Sim, gente, é muito doido. Como é rápido, né? Mas é porque realmente ele tem essa. A gente tem esse cuidado de, claro, a frequência por si só, ela já é rápida, tá? Então ela já tem essa velocidade, por quê? Porque a gente está falando de ativos elétricos. Então, é a velocidade, literalmente a velocidade da luz. Só que, para que tenha essa potência, a base que faz a diferença, que eu falei para vocês, que é essa base que quem estudou muito, desenvolveu, não foi nem a Roberta só, né? A Roberta teve ajuda, que a Roberta já é engenheira química, que é a minha sócia, cofundadora da Essencial, mas a Diana que veio, tadinha, eu lembro que ela até gravou um vídeo recente, logo mais vocês vão conhecer mais da nossa equipe, ela conta que foi o maior desafio profissional que ela teve, foi essa questão da base. Eu lembro que ela chorou muito por essa base. Quem vê hoje não imagina. Pra gente é engraçado, né? Que viveu todo o processo, pensar que as pessoas às vezes falam, nossa, parece água, não tem gosto, não tem cheiro. Mas não imagina o trabalho que deu para chegar nesse resultado. Mas tá. Aí a Lohane ajudando a Tamiris com a questão da postagem. Lê, menstruação descer sem borra de café e. Pera lá. Lê, para menstruação descer sem borra de café e cólica, além do Femiplus, o que mais ajudar? Me veio o insight do Cardion, foi dos poucos fits que ainda não usei. Eu penso em hepatox, tá? Essa questão da menstruação tem muita relação com o fígado. Se deve avaliar também a questão da saúde do sistema reprodutor feminino, então pensar de repente no ovarion também. Mas cólica geralmente tem uma associaçãozinha com o fígado, então eu pensaria no detox mais intenso de fígado mesmo. Flávia, mas não se preocupe, porque eu estou encerrando aqui também. Já batemos as nossas 2 horas de conteúdo. Eu sei que está tarde para vocês. Tem dúvidas de vocês, eu sei disso, mas teremos outros encontros, outros momentos. Tem essa live que está imperdível no feed. Assistam a live, tá? Se não tiver lá hoje, amanhã cedo vai estar, porque já vou mandar uma mensagem para o pessoal colocar, mas eu tenho quase certeza que tá. É a última live que eu fiz essa semana. Ela vai sair do ar amanhã, então assistam amanhã, de preferência pela manhã, para que vocês não percam. E aproveitem para fazer o pedido de vocês como profissional. Se vocês não têm cadastro ainda, basta preencher lá no site. Se precisar de ajuda, pode mandar mensagem no WhatsApp, no direct do Instagram, que as meninas ajudam vocês. E daí vocês conseguem ter o desconto de profissional da saúde, de revendedor, e comprar sem mínimo de compra ainda, tá? Até amanhã eu garanto vocês que não vai ter esse mínimo de compra. Depois eu já não posso, porque eu não sei a data que ficou estipulado para mudar e ter esse mínimo, mas eu sei que tá perto de acontecer. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente tenha sido proveitoso para todos vocês. Que vocês tenham agora clareza do que vocês precisam, quais são os próximos passos. Porque, assim, é tudo que vocês precisam saber. Vocês não dificultem a vida de vocês tentando inventar a roda, tá? Tentando complicar as coisas. Eu sei que a gente da saúde tem essa mania de achar tudo que é fácil. Eu até fiz um vídeo lá no Instagram de revenda. Eu vou deixar o nome aqui para vocês seguirem lá. Eu fiz um vídeo hoje sobre isso. Como que a gente tem mania de querer complicar o que é simples, né? O uso dos feeds é muito simples e às vezes as pessoas deixam de ter os benefícios, os resultados, porque acham que não é possível um produto desse ter tanto benefício assim. Então, não compliquem, façam lá o passo a passo, que agora vocês têm todas as ferramentas necessárias. Combinado? Gente, super beijo, até a próxima.